hoje nós vamos usar o nosso livro de história. Procura aí na sua bolsa o livro de história, certo? E vocês vão abrir o livro de história na página 20. Essa páginazinha 20 aqui, viu? Prestem atenção, o que tia Adriana vai explicar para vocês não errarem. Vocês vão precisar da ajuda do papai e da mamãe ou de um adulto se você tiver dificuldade na leitura. Como tia Adriana sempre faz na sala de aula, tia Adriana sempre lê, explica e depois vocês fazem a atividade. Então, se precisar da ajuda de um adulto, peça a ajuda de um adulto para fazer com vocês. Eu não vou ler o texto, mas eu vou apenas explicar o texto que fala aqui o mundo que queremos, entre o passado e o futuro. Nesse texto fala sobre um abrigo que lá há mais de 400 idosos e também que funciona uma pré-escola. O que é uma pré-escola? São tipo o jardim da infância, né? Lá na nossa escola, né? As crianças de 3 a 5 anos que fazem parte, por exemplo, de uma creche, né? Que são de 3 a 5 anos. Então, lá nesse abrigo funciona. Abriga 400 idosos e tem uma creche para crianças. Neste lugar, que é chamado de Centro de Aprendizado Internacional, de segunda a sexta há atividades para idosos e crianças. Mas como assim, tia? Como é que um idoso pode brincar com uma criança? Pode sim. Como? As atividades que eles fazem juntos são dança, eles dançam junto, né? Os adultos contam histórias para as crianças. Como é bom, crianças, ouvir a história do vovô, da vovó, da mamãe, né? Que já está mais velha do que a gente. É muito gostoso, eu mesmo gosto muito de escutar as histórias deles. Eles fazem também arte juntos, eles desenham juntos, eles pintam, eles vão para o parquinho, né? O vovô também pode sentar lá no balanço e balançar, a criança pode sentar e o vovô, o idoso, né? Ele pode balançar a criança e brincar naquele parquinho e ser uma diversão só. Também, crianças, outras brincadeiras acontecem entre eles. Então, segundo os coordenadores, os professores que estão lá participando desse projeto, isso é uma coisa que faz muito bem para as pessoas idosas. Muitas vezes nós chamamos os idosos, os avós, né, as pessoas mais velhas, sai daqui, você não sabe de nada, mas nós devemos respeitar as pessoas idosas, porque elas são muito importantes em nossas vidas. Elas já foram crianças, elas já foram jovens, agora são idosas, são pessoas experientes, cheias de amor e carinho para nos dar. Então, crianças, lá quando existe esse momento em que a criança e o idoso ficam juntinho, conversando, acontece esse momento de generosidade, né? De carinho. Isso faz muito bem para a vida da pessoa mais velha, do idoso, aquele que nós devemos ter respeito. O que é que acontece? O idoso fica mais feliz, porque ele senta ali com as crianças para pintar e a criança, ela passa aquela paz para o idoso. Então, eles sentam e o idoso vai contar uma história. Por exemplo, ele vai contar uma história de quando ele era criança, acontecia de um jeito e que hoje acontece de outro jeito. Por exemplo, nas brincadeiras. Antes, na época dos idosos, eles brincavam, quando eles eram crianças, brincavam no mato, eles brincavam de o sabugo de milho, o boneca de pano, diferente da nossa geração, que hoje nós não brincamos, nós preferimos um celular, um tablet, preferimos um computador, não é? E nós devemos parar, nós não nos ligamos a esses brinquedos, né? E eles brincavam, eles começam a contar essas histórias, isso faz bem para as crianças e faz bem para eles também. Isso é uma forma de demonstrar carinho. Então, o que é que acontece? Os idosos, eles se sentem bem, eles se sentem amados, eles são carinhosos e a criança começa o quê? A ter paciência, porque ela vai aprender com o adulto a ser paciente, ela vai aprender a agir com gentileza, ela vai ser gentil com os adultos, ela vai compreender o idoso. Então, esse projeto tem sido um projeto valioso, né? Que permite a presença do idoso e da criança.
crianças, vamos aprender a respeitar as pessoas idosas da nossa casa, as pessoas idosas de onde quer que passarmos, porque elas são pessoas carinhosas e que precisam da nossa atenção. Se você tem um vovô ou uma vovó em casa, abrace, cheire, brinque com ela, converse com ela, porque vai ser bom para ela e vai ser bom para você. E vamos continuar, crianças, agora com a nossa atividade. Hoje vocês vão fazer aqui essa atividade do número 1, se for, você precisa apenas colocar uma resposta aqui nesse espaço que diz assim: releia o texto sobre o Centro de Aprendizagem Internacional. Aí pergunta, você já viveu uma experiência parecida com essa? Se você já viveu uma experiência parecida com a desse textinho aqui que eu acabei de explicar, que você vai ler na sua casa, você vai colocar assim, se não, você coloca não. Depois, você vem para aqui para o 2, que diz assim: pinte as imagens que mostram atividades que crianças e idosos podem fazer juntos. O que é que as crianças e os idosos podem fazer juntos aqui nessas imagens? Você vai pintar apenas aquelas que as crianças e os idosos podem fazer juntos. E a 3 diz assim: marque com um X as palavras que iniciam atitudes que as crianças podem ter com os idosos. Então aí diz assim, as atitudes: ouvir com atenção, respeito, paciência e desobediência. Você só vai marcar as respostas que as crianças devem ter com os idosos. As que não tem, você não marca, certo? Preste atenção, faça sua tarefinha bem bonita, depois tire a foto da sua atividade e envie no grupo para a tia Adriana corrigir.